Toda honra e toda glória seja dado a Deus. Caríssimos irmãos, mais uma vez estou aqui junto de todos vós para agradecer a Deus por esta rica oportunidade de poder estar com vocês. Quero saudar todos os inscritos e a pedido de uma nossa irmã já faz tempo e hoje que deu certo de eu entrar nesse assunto. Vou procurar ser bem objetivo, porque esse assunto é um assunto um pouco complexo, tem muitas coisas que poderiam ser faladas a respeito disso, mas eu vou ser mais básico, eu creio que os irmãos vão entender. É a respeito, porque muitos falam, irmãos, que a respeito do pecado, né? Nós temos que entender que o Senhor Jesus Cristo, que Yeshua HaMashiach, veio nesta terra para perdoar os nossos pecados. Ele foi morto na cruz, ressuscitou no terceiro dia, e na sua ressurreição e na sua ascensão, ele fez uma promessa que voltaria para buscar aqueles que crescem na sua palavra, que obedecessem o mandamento da sua palavra. E nós estamos vendo hoje, na atualidade, as coisas acontecendo. E uma determinada irmã me fez uma pergunta: irmão, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Então eu vou tentar explicar aqui com poucas palavras, irmãos. Primeiro, irmãos, está escrito no capítulo 3, no versículo 28 a 29 do Evangelho de Marcos. Vocês podem pegar as suas Bíblias, vocês vão ver que ali o Senhor fala que todo pecado poderá ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não obterá perdão nem nesse século, nem no vindouro. Isso está escrito em Marcos 3, versículo 28 e 29. E nós sabemos, irmãos, o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Nós sabemos que muitos não entendem o que é isso. Uma pessoa que não conhece Deus, que nunca ouviu falar do Evangelho, nós temos que ter uma noção, irmãos. Agora nós que já conhecemos o Evangelho, nós temos que ter noção do que é o pecado. Essas pessoas nós temos que ter uma noção que elas não conhecem nada, às vezes não conhecem nem a Bíblia, não sabem nem que existe Bíblia. Vocês acreditam que tem pessoas que... Eu digo para vocês, irmãos, porque eu já tive a oportunidade de ir numa aldeia africana que o líder daquela aldeia, por incrível que pareça, ele nunca tinha escutado falar do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, ele nem sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, pois nem o Senhor Jesus Cristo ele já não tinha escutado falar ainda. Você pode pensar, nossa, mas em pleno século, com tanta tecnologia, ele estava lá na selva, irmão, não sabia nada. Ali que eu expliquei, Deus deu a graça de foram batizadas muitas almas, não é? Então, irmãos, eu vou tentar explicar para vocês algumas coisas. Será rápido esse vídeo. Quando a pessoa descrê, a pessoa já creu, ela já tem a crença em Deus, ela já tem a crença em Jesus Cristo como seu Salvador, em Yeshua HaMashiach como seu Salvador, e ela descrê na existência de Deus, ela descrê na ação do Espírito Santo, deixa de crer em Deus, mas isto não é uma coisa repentina, que ela pensou agora e depois no outro dia ela já se arrepende e volta atrás. Não, isso é uma coisa constante, que pode acontecer de uma pessoa por um fator da vida, falar alguma coisa, mas ela não blasfemou, ela estava num momento em que ela falou sem pensar. Deus, ele entende, é um mistério, irmão, porque Deus entende a situação e a razão de cada um. Nós não conhecemos, irmãos, a mente do homem, mas Deus conhece. Às vezes a pessoa fala assim, acho que Deus não existe, porque senão ele não estaria comigo. Não quer dizer, senão ele estaria comigo, não quer dizer que a pessoa pecou contra o Espírito Santo porque falou isso. Às vezes foi num momento de desespero, num momento de angústia, num momento de aflição, e logo vem o arrependimento. Se já vem o arrependimento é porque ela não pecou contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Agora, quando a pessoa fica naquilo, irmãos, e não volta mais atrás, e não tem mais desejo de pedir perdão, e não quer mais nem saber
de ouvir o nome de Deus, a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não pede perdão para Deus. E ela não se convence de que ela pecou. Ela continua dentro daquele raciocínio. Quer deixar claro, irmãos, eu estou falando de pessoas que são ateus. Porque tem ateus que depois se convertem. Até falam coisas que não devem. Mas depois que eles creem em Jesus Cristo, se convertem, eles não blasfemam, eles não falam mais. Está entendendo? É diferente. Agora, estou falando daqueles que já são convertidos, que já são conhecedores e apostatam da fé. Porque muitos acham que apostatar da fé, irmãos, é deixar de ir em uma denominação. E aí a pessoa acha, não estou indo mais naquela denominação, eu pequei contra o Espírito Santo. Não. Você peca contra o Espírito Santo quando você, Deus que te guarde, se você se levanta contra a existência de Deus, não crê mais nas ações do Espírito Santo e deixa de crer em Deus, mas definitivamente, automaticamente você já não tem mais a pessoa, você não. Eu vou usar um termo diferente porque fica ruim assim, falando assim. A pessoa deixa de crer em Deus, determinada pessoa deixa de acreditar no Espírito Santo de Deus para crer em outras coisas, certo, irmãos? E esse fato, irmãos, que está escrito tanto em 3, 28 e 29, em Marcos e também em Mateus, capítulo 12, 31 e 32, foi quando os fariseus e os escribas viram o Senhor Jesus expulsando os demônios e eles falaram abertamente. Ele expulsa os demônios por Beelzebu. Beelzebu, irmãos, era uma idolatria, que era considerado o deus das moscas, certo, irmão? Então, até ali eles estavam na ignorância. Aí depois o Senhor falou com eles que todo pecado ou blasfêmia falada ao Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não obterá perdão nem nesse século nem no vindouro. Então dá para nós percebermos que até esses fariseus, se eles se arrependessem naquela hora e não falassem mais aquilo, eles não sabiam, ficaram sabendo naquela hora. Ainda haveria oportunidade. Então agora nós já sabemos que nós não podemos deixar de crer em Deus, não é deixar de crer em Jesus Cristo. Não é você sair da tua denominação e deixar de crer naquela denominação por alguma heresia. Ou você julgar alguma coisa que está sendo pregada. Porque tem muitos que dizem também que não pode julgar. Irmãos, essa palavra, não julgueis para que não sejais julgados, ela tem uma interpretação muito profunda. Quando o Senhor Jesus falou isso, ele falava do juízo temerário, irmãos. A pessoa julgar a pessoa, julgar o outro, sendo que ela não tem essa autoridade para isso. Porém, nós temos o dever e o direito de julgar as palavras que nós ouvimos. Nós não podemos comer qualquer tipo de palavra, irmãos, e atribuir aquela palavra como sendo de Deus, se ela está contrariando aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Os irmãos estão entendendo? Porque até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Por isso que nós temos que ter cuidado, irmãos. Atribuir uma obra de Deus também à obra do demônio também é uma forma de ateísmo. Eu atribuir que só uma denominação vai entrar no céu e as outras estão indo tudo para o inferno, também é uma forma de desagrado a Deus, porque se aquela denominação que a pessoa diz que não vai entrar no céu e ele afirma aquilo, irmãos, ele está, e que ali também for obra do Espírito Santo, ele está cometendo um pecado que pode se tornar uma blasfêmia. Os irmãos estão entendendo? Por quê? Ele diz que aquele espírito que se manifesta ali é o espírito imundo. Irmãos, imaginem, o dom da linguagem existe. Cada um tem
uma interpretação. Eu posso dizer para os irmãos, cada um tem uma interpretação, não, perdoa, cada um tem um pensamento a respeito disso. Uns dizem que quando se manifesta em língua tem que haver intérprete. Eu acho que eu também creio assim. Porém, há outras igrejas que manifestam, mas eu não julgo, porque nessa parte Deus não me deu ainda a luz. Então, onde não tenho essa luz, eu fico em paz, irmãos, para não errar. Os irmãos estão entendendo, a não ser que seja alguma coisa que saia totalmente fora dos requisitos da palavra de Deus, porque o Espírito Santo não vai sair fora daquilo mesmo que ele ensinou. Eu me lembro que uma vez eu fui numa denominação e eu precisava ir num bairro em Jerusalém. E quando eu cheguei, irmão, naquela denominação, eu sabia que a situação ali estava difícil, muita coisa não estava funcionando direito ali. E eu pedi que Deus me mostrasse alguma coisa, que Deus falasse comigo. E na hora da hora de testemunhar, de contar as maravilhas, né, levantou um senhor muito humilde, irmão, muito simples. E ele começou a falar coisa sem coisa. E os irmãos começaram a olhar assim para ele. E o irmão que estava presidindo aquele trabalho estava quase mandando ele sentar. Mas a gente via que eu estava entendendo o que ele estava falando, mas é porque ele era muito simples, não sabia falar direito, irmão. Todavia, num momento, Deus tomou ele em uma linguagem. E a linguagem foi esta: Halá Salamud. Halá Salamud. Falou 2 vezes, agradeceu a Deus e foi sentar. E o nome do lugar que eu tinha que ir, do bairro que eu tinha que ir no Oriente Médio, era um bairro ali na região de Jerusalém, que se chama Halá Salamud. Eu tinha que ir nesse bairro. Então nunca, talvez, o pregador ia falar, mas aquele homem simples, sem saber, ele falou o nome do bairro que eu tinha que ir. Para muitos aquilo não significava nada, mas para mim, eu já tinha recebido a minha resposta, porque Halá Salamud era o nome do lugar que eu tinha que ir, irmãos. Então temos que ter muito cuidado, entende, irmãos? Então há muitos que atribuíssem aquilo que aquele irmão falou, a coisa do demônio, poderia estar cometendo uma infração gravíssima. Talvez na sua inocência. Então, se foi na sua inocência, Deus ia acusar o seu coração se ele ainda tem o Espírito Santo e ele ia se arrepender. Agora, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Mas se a pessoa não sente nada, é porque ela já não tem mais o Espírito Santo. Não sente vontade de se arrepender, não sente vontade, fala, e para ela tanto fez como tanto faz, é porque o Espírito de Deus já não está mais nela. E nisso nós podemos ver, irmãos, que há uma definição e um objetivo da trajetória cristã. Por isso, irmãos, o nosso objetivo é alcançar a vida eterna. Mas às vezes, numa brincadeira, entre irmãos, se fala alguma brincadeira, e com as coisas de Deus não se brincam, mas infelizmente existem essas coisas, né? E dentro disso, irmãos, nós podemos entristecer o Senhor. Então, também não quer dizer que a pessoa pecou porque ele fez aquilo sem querer, ou até mesmo levado por um tipo de espírito diferente. Quando ele percebe que ele sente a acusação, se ele sentiu a acusação, é porque o Espírito Santo atuou nele naquele momento e há uma demonstração que ele fez aquilo sem querer. Então também ele não blasfemou contra o Espírito Santo, irmãos. Então está escrito também, irmãos, na palavra de Deus, que nós podemos julgar o que está sendo pregado. Então nós não podemos julgar a pessoa, não é? Mas podemos julgar o que a pessoa prega e fazer uma análise da pregação. Isso não é pecado, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se eu vejo um irmão pregando coisas que está fora, eu, numa autocrítica, vamos dizer assim,
vou julgar aquilo que o irmão está pregando, eu não estou blasfemando contra o Espírito Santo, porque em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, eu vou falar do versículo da Bíblia King James, certo, irmãos? Diz assim: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Se fosse pecado, o apóstolo não escreveria isso em 1 Coríntios 14, versículo 29. Então a igreja, ela não pode se conformar com uma pregação que expõe somente Deus para fazer o que nós queremos. Quando você vê uma pregação que só expõe um Deus fazendo aquilo que você quer, como se Deus fosse o seu servo, vamos dizer assim, você deve ficar preocupado, porque Deus, irmão, ele não é obrigado a fazer nada para ninguém. Mas nós devemos toda a honra e todo o respeito, e toda a sublimidade, toda a justiça ao Eterno, porque Ele sim é digno de ser glorificado. Logicamente que Ele ama a nós de tão grande que Ele concede muitos desejos dos nossos corações que nós pedimos. Mas quando nós... Não quer dizer também que eu vá num culto ou vá em algum lugar e ali Deus só fale alguma coisa de bênção e quer dizer que não seja Deus. Não estou dizendo isso. Mas quando você vai num lugar que só fala isso toda vez, você nunca vê uma pregação que quer que Deus fala com você o que Deus quer que você faça para Ele. Aí então você tem que analisar. Eu fui lá várias vezes e todas as vezes que eu fui, eu só escutei que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. Sim, mas o que Deus quer que eu faça para Ele? Você deve perguntar isso. O que eu preciso fazer para Deus? Isso faz com que você, irmão, seja blindado contra esse espírito de blasfêmia. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus, irmãos, pode ter certeza, irmãos, ele não tem perdão, né? Ele não obtém perdão e não se arrepende. Por isso, irmãos, quando há essas brincadeiras também que as pessoas fazem, até cristãos brincam com as... Eu já vi irmãos brincarem com coisas que não devem brincar, irmão. E aí então o diabo aproveita a oportunidade, que na verdade essa palavra diabo, irmãos, ela não se usa no hebraico. No hebraico ela se usa Satã, né? Aproveita da fragilidade mental da pessoa e começa ali, irmãos, destruir a formação espiritual mental da pessoa. Ela começa a achar que aquilo que ela falou é uma blasfêmia e que Deus está rejeitando, e pode gerar nela, irmão, sim, alguma coisa que venha até trazer um prejuízo até de suicídio e etc. E às vezes a pessoa nem pecou contra o Espírito Santo. Por isso, preste atenção, houve arrependimento, sentiu o desejo de buscar a Deus, você tem o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo não tem desejo de gravar um vídeo falando isso como eu estou falando, não tem desejo de louvar a Deus, não tem desejo de viver para Deus, irmãos. Quem não tem o Espírito Santo não tem desejo, certo? Quem não tem o Espírito Santo não tem desejo. E quem tem o Espírito Santo, ele tem desejo de estar envolvido com as coisas de Deus. Ele não quer, irmãos, que Deus se afaste dele. Então ele não blasfema. Então o Espírito Santo está atuando nele, mesmo que e quando ele comete um pecado, porque não é só esse pecado que existe. Quando ele comete um pecado, ele se arrepende, ele não quer fazer mais. Muitas das vezes ele vai em humilhação. Agora aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele não se humilha, ele continua, irmão, blasfemando e não quer saber nem de igreja, nem de nada, irmão. Os irmãos estão entendendo? Não podemos negar também
a obra salvística do Senhor Jesus Cristo, que Ele fez na cruz. A obra de salvação, ela não pode ser, ela não pode deixar de ser cristocêntrica. Quando a obra de salvação ela deixa de ser cristocêntrica, há um grande perigo de uma blasfêmia. Quer dizer, eu sou salvo por causa de tal denominação, eu sou salvo por causa de tal pregação. Não, eu sou salvo porque Jesus Cristo, a graça maravilhosa, morreu na cruz por mim, e por consideração da parte de Deus, não da minha, porque eu não mereço nada, ou melhor, não seria consideração a palavra, me perdoe, irmãos, vou corrigir. E por misericórdia, certo? Estou corrigindo aqui. E por misericórdia da parte de Deus, Deus derramou sobre mim o Espírito Santo para que eu pudesse caminhar na verdade. Bendito é o nome santo do Senhor. Então essa obra salvística, irmãos, demonstra em nós sempre o desejo de nós sermos perdoados. Quando desejamos ser perdoados, demonstra que nós não pecamos contra o Espírito Santo. Certo, irmão? Pois é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Se você tem o Espírito Santo, ele vai te convencer do pecado. Lê lá em João capítulo 16, versículos 7 e 11. Tá bom, irmão? Fica aqui esse estudo para a irmã que me perguntou. Eu procurei ser rápido, mas mesmo assim ainda falei muito. Deus em eterno seja glorificado. Vou procurar fazer mais alguns vídeos hoje. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus e que o eterno Deus e o Espírito Santo, Yeshua HaMashiach, reine sobre nós. Amém e amém.